Vamos direto ao gráfico do Bitcoin hoje, começando no time frame de 1 hora, pois desde meu último vídeo quase acertamos em cheio nossa meta de preço aqui. Claro, temos esse padrão de bandeira de baixa que rompeu para baixo. Tivemos um rompimento, uma estrutura de reteste e retomada, atingindo o alvo de preço por volta de 100 mil no Bitcoin, e daí vimos um forte salto para cima. Curiosamente, se pegarmos todo esse padrão do início da bandeira de baixa até o alvo de preço atingido, vemos que estamos testando o bolso dourado de Fibonacci, podendo enfrentar resistência em breve. Caso rompamos, a próxima área de resistência de Fibonacci está em 107 mil no preço do Bitcoin. Há um nível de resistência entre esses pontos. Vou abordar isso neste vídeo, claro. Mas esse é o próximo nível de resistência Fibonacci. Agora, passando para o gráfico de 4 horas. Recentemente operávamos nesse canal descendente. Esse padrão tem sido ótimo para a gente. Era um padrão bem previsível para operar. Fizemos boas operações alavancadas de curto prazo, especialmente na última alta do suporte até aqui. Foi um padrão excelente para operar, mas agora saímos dele. Algo que devemos lembrar é que hoje é sábado, quase domingo enquanto gravo este vídeo. Então, estamos negociando no fim de semana e devemos estar mais abertos a possíveis falsos sinais nos gráficos. Claro, os investidores institucionais não operam nos fins de semana. São principalmente os traders de varejo que estão elevando o preço agora. Então, devemos considerar que na segunda, quando o mercado reabrir, pode haver uma rejeição no gráfico diário neste grande nível de resistência. Não sabemos como os traders institucionais reagirão a estas duas grandes velas. De qualquer forma, esse nível de resistência vai de 105 mil a 107 mil no preço do Bitcoin e a linha de tendência descendente está em cerca de 107,8 mil. Claro, lembre-se que isso tende a diminuir com o tempo. No geral, vimos um belo salto do suporte de 103 mil a 101,5 mil, onde realmente houve aquele lindo impulso. Outra coisa que queria abordar é a cunha ascendente que vimos no gráfico diário. Mas pensei, e se o padrão for um pouco diferente e medirmos diferente essa versão menor do alvo de preço? Nesse caso, já atingimos o alvo, pois seria 100 mil no Bitcoin, como no gráfico de 1 hora que mostrei antes. Então, a maioria dos padrões de baixa que eu observava foram concluídos ou estão prestes a serem validados. E, olha, não é que um monte de coisas tenham sido invalidadas, não é bem isso. Tudo que analisamos nos últimos dias e até na última semana nessa tendência de baixa ocorreu como previsto. Vimos uma quebra dessa grande linha de tendência ascendente. Depois, houve continuação para baixo e batemos várias metas de preço, tudo conforme o esperado. A única coisa fora do script foi esse desequilíbrio nos gráficos. Eu achava que isso seria provavelmente um alvo para esse movimento de queda, mas claro, isso não foi atingido nessa primeira descida. Preciso ver como o preço vai reagir novamente nesse nível de 106,5 mil. Como podem ver, da primeira vez tivemos uma rejeição. Isso estava dentro das expectativas. Mas agora estamos nos aproximando novamente desse nível de 106,5 mil. Portanto, preciso ver se teremos um fechamento de vela acima nas próximas 28 horas para o Bitcoin. Fiquem ligados no canal, pois amanhã postarei um novo vídeo analisando o que está acontecendo neste ponto de invalidação. Se invalidarmos isso agora, sinceramente não ficaria chateado. Tivemos ótimas negociações nos time frames menores. No geral, estou bem satisfeito com essa queda até agora. Como disse, se invalidarmos isso, provavelmente buscarei o próximo movimento de alta. Algo que devemos observar é a linha de tendência descendente do Bitcoin. Se quebrarmos acima dela, talvez com um rompimento e reteste, podemos buscar o próximo grande movimento de alta. Podemos encontrar resistência nos máximos históricos e provavelmente no nível de 116 mil. Tudo isso ainda é muito prematuro, pois primeiro preciso ver uma invalidação no gráfico de 3 dias. Vamos agora ao mapa de calor de liquidação do Bitcoin. No gráfico de 2 semanas, note como temos muita liquidez acima e pouca abaixo, já que a maioria foi eliminada na última queda. A maior parte da liquidez está em 106,8 mil, 107,7 mil e há até alguma liquidez em 111 mil no preço do Bitcoin. Se você não conhece este gráfico, geralmente o preço do Bitcoin é atraído para onde há mais liquidez, ou seja, onde há mais áreas amarelas aqui. Agora, a maior liquidez neste período está no lado positivo. De novo, temos a mesma liquidez que vimos no período de 2 semanas. Por último, vamos olhar o gráfico de 1 ano do Bitcoin. Note como agora temos muita liquidez para cima, de novo, nesses mesmos níveis. A maior liquidez perto do preço atual está em torno de 107 mil no Bitcoin. Claro, a enorme liquidez em torno desses máximos históricos.
Na liquidez negativa deste período, ainda temos grandes pontos em 100 mil, 98 mil e até 93,3 mil. Como disse no último vídeo, galera, esse nível de 93 mil era meio exagerado na época. Então, a menos que houvesse queda abaixo de 98 mil, o nível de 93 mil, mesmo com alta liquidez, não era minha prioridade em metas de preço. Algo interessante a observar em breve é se tivermos essa invalidação, onde fechamos a vela de 3 dias acima de 106,5 mil. Nesse caso, o nível de 93 mil estaria completamente fora de cogitação, na minha opinião. Mas isso pode se tornar uma área muito interessante a longo prazo para o Bitcoin se tivermos outra alta e depois entrarmos em um mercado de baixa. Claro, não posso prever o alvo do mercado de alta, mas vamos supor que entremos em um mercado de baixa. Então, essa área pode ser interessante para vender, pois haverá tanta liquidez que provavelmente se tornará um alvo. Mas isso é tudo parte do jogo de longo prazo para o Bitcoin. Então, por hora, não vamos nos preocupar com isso ainda. Por fim, uma olhada rápida nas tabelas de fluxo do ETF Bitcoin hoje. Ontem vimos uma pequena saída líquida. No geral, os ETFs de Bitcoin têm sido levemente baixistas, mas oscilando. Não há muito acontecendo aqui, na verdade. Claro, amanhã voltarei com outra análise. Na segunda e terça, veremos essas tabelas de fluxo do ETF Bitcoin de novo. Inscreva-se no canal com notificações para não perder atualizações importantes. De qualquer forma, obrigado por assistir e nos vemos amanhã no próximo vídeo.